Olá, quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 17. O jovem rico. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o olho, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa passagem aqui conta a história de um jovem rico. E como nós lemos aqui, ele perguntou a Jesus: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna, a salvação? Jesus o amou, Jesus fitou os olhos dentro dos olhos dele e falou assim: uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, que você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. A Bíblia diz que ele se retirou muito triste porque ele era dono de muitas propriedades. Então você entenda uma coisa, que tem pessoas que trocam a sua salvação por bens materiais. Eu acredito que ali Jesus ele não queria que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Ali Jesus estava mostrando para ele que o coração dele estava nas riquezas, que ele era uma pessoa avarenta, ele era uma pessoa que era agarrado com as coisas e ele desde a juventude dele, ele falou para Jesus: eu honro meu pai e a minha mãe, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus falou: mas te falta uma coisa. E quando Jesus falou que faltava para ele, ele foi embora. Ele abandonou Jesus. Ele preferiu ficar com os bens materiais, ele preferiu ficar com as coisas passageiras do que com as coisas espirituais e celestiais. E mais, Jesus tinha falado assim para ele: depois que você vender, você vem e me segue. Ele tinha um chamado de andar com Jesus, só que ele rejeitou o chamado dele por causa do dinheiro. Então que isso venha servir de exemplo para nós. O dinheiro é algo muito perigoso, as riquezas, não que a pessoa ela não possa ter, só que muitas pessoas elas abandonam a fé, elas se corrompem por causa do dinheiro, por causa de fama. Então que a gente venha perseverar na nossa fé em Deus e venha entender que Jesus é mais importante do que o ouro e que a prata, que dinheiro é papel, dinheiro ele não pode trazer a nossa salvação. As pessoas que estão nos hospitais, muitas que foram desenganadas pelos médicos, muitas pessoas que estão em estado terminal, muitas delas têm milhões e milhões nas contas, só que aquele dinheiro não pode trazer a saúde. Aquele dinheiro não pode escolher o destino que a alma dela vai depois que ela morrer, porque a nossa salvação, ela foi paga pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a gente tem que ser grata a Ele, a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida e temos que ter o discernimento espiritual que o dinheiro é algo muito perigoso e que a gente venha escolher ficar sempre com Jesus, independente do que a gente tiver que abrir mão, a gente tem que abrir mão para poder entrar no reino dos céus. Tem pessoas que elas têm que abrir mão de alguma coisa que está na vida delas para poder dar a salvação, a vida eterna. E a pessoa ela se agarra com aquilo e Jesus, através dessa palavra, ele tá te amando, te alertando, falando: só isso que te falta, larga isso. Larga isso, porque o que eu tenho para você é algo muito melhor, algo muito mais maravilhoso. Não se deixe ser seduzido pelas coisas do mundo, pelas coisas que Satanás ele apresenta, porque ele é um enganador. A Bíblia diz que ele é o sedutor. Então, lá no verso 43, continua dizendo assim:
o perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles ficaram sobremodo maravilhados. Disse: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para com Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus, ele falou que quão difícil é para os que confiam, os que possuem riquezas, entrar no reino dos céus. Porque as pessoas que têm muita riqueza, muito tesouros nessa terra, a pessoa ela confia que aquele dinheiro, que aquelas riquezas vai ser sua proteção. Elas fazem da riqueza, elas fazem do dinheiro o seu porto seguro, a sua fortaleza. A pessoa acha que se ela, não, eu posso com meu dinheiro ir nos melhores hospitais, eu posso comer as melhores comidas, eu posso pagar os melhores cirurgiões. Só que a pessoa esquece que ninguém nesse mundo pode acrescentar um dia de vida. Ninguém pode acrescentar um segundo na sua vida. Se chegar a hora da pessoa partir, ninguém pode mudar isso. Só Jesus, ele tem um poder de acrescentar os anos de vida de alguém. Não é a alimentação, não é os médicos, não é o dinheiro, não é nada. Porque existe milhões e milhões de pessoas que fizeram de tudo para sobreviver e não conseguiram, sabe por quê? Porque a pessoa ela não pode, nós seres humanos, nós somos limitados, nós não temos poder sobre a vida, mas o Senhor Jesus Cristo ele tem, porque ele venceu a morte. Então, que a gente, a partir de hoje, através dessa palavra, venha amadurecer mais ainda o nosso coração e venha entender isso, que tudo passa, tudo é passageiro e é muito perigoso as riquezas. Então, que você venha colocar o seu coração em Jesus, que você venha colocar o seu coração no reino dos céus. E claro que a pessoa ela quer prosperar, a pessoa ela quer comer o melhor dessa terra, vestir o melhor, mas em primeiro lugar está o reino dos céus, em primeiro lugar está a vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então que se cumpra na nossa vida não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, porque Deus ele sabe do amanhã, ele sabe o que é melhor para nós. Como está escrito: há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas no final são caminhos de morte. Então nós, quando colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós somos guiados por Ele e Ele vai nos dirigir o espaço certo. Ele vai ser a luz que vai iluminar os nossos caminhos para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha cair em nenhuma armadilha, em nenhum buraco. Então fique com essa palavra no seu coração. Que Deus, a partir de hoje, Ele está iluminando os teus caminhos, Ele está colocando colírio nos teus olhos para que você venha enxergar o que realmente importa, que é o reino dos céus. Amém? Fiquem com Deus, um beijo, um abraço.